Olá, despertos! Hoje nós vamos para a nossa 16ª lição e o princípio do qual nós vamos trabalhar hoje é o princípio da entrega. A entrega é a capacidade de atingir a libertação mental e emocional. É o reconhecimento do poder da atividade espiritual. É a obediência ao princípio espiritual que evolui até tornar-se uma experiência de paz e bem-estar. É um ato de aceitação. A autora começa esse capítulo, essa lição, falando sobre as nossas experiências de vida, os nossos impulsos, né? E ela começa contando que um dia ela estava super tranquila, acordou tranquila, se sentindo bem, enfim, e de repente um telefonema que ela recebeu pela manhã acabou deixando ela fora dos eixos, acabou deixando ela com raiva, né? A pessoa que estava lá do outro lado da linha do telefone falou coisas para ela que fizeram com que ela se sentisse com raiva, com que ela se sentisse mal, né? E ela acabou tendo ali uma reação de falar para a pessoa que ela ia lá e que ela ia resolver, enfim, ela acabou tendo um impulso, uma reação com isso que deixou ela com mais raiva ainda, né? Quando a gente reage, acaba deixando com mais raiva ainda. E aí, ela fala, né, uma coisa muito interessante que a gente precisa entender sobre espiritualidade e sobre a entrega. Ela diz: eu adoraria poder dizer a você que atingi tal grau de maturidade espiritual que as influências cotidianas da existência humana não me atingem. Mas se eu dissesse isso, não estaria falando a verdade. Muita gente acredita que quando embarcamos na jornada rumo à espiritualidade, não se deve mais ter raiva ou sentimentos negativos. Deve-se sempre ser caridoso e compreensivo. Aí ela diz, né? Caia na real, somos seres humanos. Lembre-se de que Jesus Cristo perdeu a calma e chicoteou os vendilhões que desrespeitavam o templo. Uma consciência espiritualizada não impede ninguém de ter reações humanas normais, mas ela lhe dá os instrumentos para administrar tudo isso. É importante a gente entender que quando a gente entra na parte do autoconhecimento, da espiritualidade, quando a gente está em busca dessa paz espiritual, dessa iluminação, isso não quer dizer que a gente tenha que ser Buda o tempo todo, que a gente tenha que estar ali num estado de complacência o tempo todo. Nós estamos num processo, nós estamos evoluindo e as reações humanas, elas vão acontecer. A diferença é como você lida com elas. Não é porque você está estudando sobre espiritualidade, autoconhecimento, enfim, que nada de ruim vai te acontecer. Não é porque você está fazendo alguma técnica de espiritualidade, meditação ou qualquer outra coisa que nada de ruim vai te acontecer. Os problemas, as intempéries do dia a dia, eles existem. A única diferença quando a gente começa nesse caminho é a forma como a gente lida com esses problemas. É a forma como a gente reage a tudo isso. Problemas vão acontecer, situações difíceis vão existir, não tem como. O que a gente deve se ater é como a gente vai lidar com isso. E é isso que a gente aprende quando a gente está no autoconhecimento, quando a gente está em busca da espiritualidade, em busca de ser mais elevado, mais evoluído. Isso não quer dizer que a gente vai se abster dos problemas, tá? Naquela manhã em especial, ela precisava de um instrumento para lidar com aquela raiva que ela estava sentindo. E ela fala: é muito perigoso acreditar que quando tomamos o caminho espiritual, passamos a ver tudo de maneira espiritualizada. É tolice acreditar que somos capazes de abençoar os nossos inimigos, pensar boas coisas a respeito de quem nos ofende ou rezar pelo bem das pessoas que nos irritam. O que você pode fazer, no entanto, quando a raiva, o medo ou qualquer outra emoção negativa passar na sua mente e no seu ser é se entregar. É a reação que você tem com isso. E a entrega é o que pode te ajudar a passar por essas situações negativas. O que é a entrega? Primeiro, admitir o que você está sentindo. Sinta, não despreze o seu sentimento, não tente pausar aquele sentimento.
porque você acha que de repente uma pessoa espiritualizada não pode sentir raiva, ou não pode sentir medo, ou não pode ter um pensamento negativo. Isso vai acontecer. Aceite o que você está sentindo, dê o nome para aquilo. Se você está sentindo raiva, fale para você mesmo: eu estou com raiva, e admita isso. Depois você deve se desapegar dessa sensação. O problema não é o que você sente, mas a forma como você reage a essa emoção. Quando você embarca numa jornada espiritual, você deve se entregar. E ela fala, né? Aprendi a me entregar quando fui comprar uma casa e me dei conta de que evitava o processo de comprar a casa, porque além do medo de me expor a estranhos, ela temia ser julgada por ter um passado financeiro pouco atraente e não conseguir o financiamento que ela gostaria. Então, ela acabava evitando esse processo de comprar uma casa porque ela tinha um passado de muitas dívidas, um passado financeiro não tão bom, e ela tinha medo dos julgamentos das pessoas com relação a isso. Ela tinha medo do que as pessoas iriam dizer, tá? Ela começou a olhar para isso tudo e ela teve que permitir que o medo inundasse a mente dela. Ela teve que permitir se sentir rejeitada e, a partir daí, acreditar que o que quer que acontecesse seria o melhor. As coisas, né, a entrega, ela é um lembrete ativo de que existe uma lei divina em ação, de que temos que estar sempre sintonizados com essa lei. Quando nos entregamos, a gente admite que a gente não pode fazer nada acontecer. Muitas vezes a gente acaba não conseguindo se entregar porque a gente quer controlar muitas coisas, e na vida nada é controlável. Apenas a nossa reação sobre as coisas externas. Você não pode controlar o que acontece externamente fora de você. Você só pode controlar o que está dentro, como que você vai se sentir em relação a isso. O medo de estarmos errados, o medo de perdermos o controle, o medo de sermos descobertos, na maior parte do tempo, aquilo que tememos não tem o menor poder sobre nós. Mesmo assim, a gente se prepara para o pior. Ao nos colocarmos na defensiva, ficamos obcecados com o que poderá acontecer. O medo de enfrentar um resultado negativo imaginário nos paralisa. A entrega desmancha essa defensiva, nos dá a oportunidade de planejar e agir de acordo com o planejamento. Quando nos entregamos, chegamos mentalmente até o fim do processo, passando por aquilo que mais tememos. Limpamos a nossa mente de qualquer pensamento de medo. Isso nos faz tomar consciência de que saberemos enfrentar o que quer que aconteça com a entrega. Com a entrega, nós abrimos lugar em nossos corações e mentes para que o divino nos dê uma nova ideia, um novo pensamento. Quando você se entrega, você dá espaço para que um milagre aconteça na sua vida. Ela fala, né, que ela não se preparou para reagir àquele telefonema que ela recebeu, né? Ela não se preparou sobre várias coisas. Ela apenas sentiu raiva, percebeu que ela estava sentindo raiva e ela entregou. E ela diz aqui: há uma pequena prece que eu rezo quando sei que preciso me entregar. Vou compartilhar com vocês na esperança que lhe traga mais libertação. A prece que ela traz aqui é a seguinte: querido Deus, nesse instante eu me encontro no meio de... Aí você fala o seu problema. Sei que isso não servirá para o meu bem. Sei que isso não é um reflexo da sua vontade divina. Peço-lhe que me lembre como transformar essa experiência em algo que seja um reflexo seu e do meu ser verdadeiro. Peço-lhe que encha meu coração e minha mente com a sua divina influência, de forma que eu me sintonize com o seu plano para mim. Peço-lhe que não me deixes esquecer que sou sua filha adorada, sempre sobre seu olhar protetor, e que você tem poder sobre mim. Aceito a situação que estou vivendo e entrego a você. Seja feita a sua e não a minha vontade. Que assim seja. Esse é o mais difícil, você entender que a vontade que vai ser feita é o melhor para você. Muitas vezes a gente acaba
rejeitando algumas coisas na nossa vida porque a gente acha que deveria acontecer de determinada forma. A gente determina como as coisas devem acontecer. E só o divino, só a nossa centelha divina tem uma visão ampla sobre as coisas e sabe qual é o melhor caminho. Muitas vezes aquilo que a gente deseja não é o melhor caminho para nós. E aí a gente fica bravo quando aquilo não se manifesta, a gente se sente triste, mas a gente esquece de entregar isso ao divino e entender que o melhor será feito. A afirmação dessa lição é a seguinte: Deus tem o controle sobre todas as coisas. Não posso fazer nada acontecer. Seja feita sempre a sua vontade e não a minha. A presença divina dentro de mim só pode me trazer o bem. A entrega eliminará o medo. A entrega eliminará a raiva. Eu me disponho a trabalhar para superar o medo. Então, a gente deve olhar para as coisas com entrega. Sempre que a gente não conseguir resolver algo na nossa vida, a melhor coisa que a gente tem a fazer é entregar para o divino, porque ele sabe todas as coisas e como deve ser resolvido. Então não tente passar por cima dos seus sentimentos, não tente resolver as coisas na força física, porque isso não vai resolver. A melhor forma da gente resolver os problemas, as intempéries, os obstáculos que se interpõem no nosso caminho é a gente entregar e confiar.